Agora, Roberto Mota, em relação à justificativa de Jair Bolsonaro para a pergunta do nosso repórter Rodrigo Viga para o reajuste do salário mínimo para R$ 1.400, gostaria da sua análise, mas também em relação às perguntas dos jornalistas estrangeiros. Um jornalista ou uma jornalista do Chile falando sobre a impressão que ele tem sobre o governo chileno. Ele disse que o governo teve uma guinada à esquerda, mas também creditou isso à abstenção do público chileno. E aí ele conclama os brasileiros para que votem no domingo. E também um jornalista português perguntou sobre o relacionamento dele com a comunidade internacional, com outros países, e aí Jair Bolsonaro enalteceu, destacando o bom relacionamento que tem com algumas nações. Suas análises, Mota. Essa questão da abstenção é muito importante. Muita gente faz essa análise, Daniel, que a abstenção teve um papel importante na chegada de governos socialistas, esquerdistas, né? No Chile, na Colômbia. Eu não examinei essas análises em detalhe, não sei dizer se isso é verdade ou não, mas que isso é um tema recorrente. Quanto à resposta que o presidente deu para o Rodrigo Viga, à primeira vista ela parece uma resposta simplória, né? Uma resposta que é quase como se fosse uma fuga. Mas não é. Primeiro, que não cabe ali, naquele ambiente, naquele momento, o presidente fazer uma análise de orçamento ou fazer qualquer explicação elaborada. Segundo, porque a resposta do presidente, Daniel, o presidente, como presidente da República ali naquele momento, ele pode dizer coisas que eu, por exemplo, não posso dizer aqui, né? Que qualquer um de nós aqui também não vai poder dizer. Aliás, aqui entre nós só tem neste momento, um comentarista que pode falar o que quiser à vontade, sem problema nenhum. Os outros não podem. Então, o que o presidente Bolsonaro falou ali, né, quando ele disse: eu vou conseguir fazer isso porque no meu governo não se rouba. Isso não é uma frase simples, porque quando você tem um governo corrupto, e isso é uma incompreensão que muita gente tem, a corrupção se dá de duas formas. Uma delas, que é a mais óbvia, são as propinas, né? O dinheirinho que o cara leva para superfaturar um contrato, para dar um contrato para um amigo. São aquelas balas de dinheiro que apareceram na casa do sujeito lá na Bahia. Isso é o óbvio. Tá? Agora, tem uma outra coisa que as pessoas não conseguem enxergar, mas que é muito pior do que isso. É quando, por exemplo, você pega o plano de investimentos de uma empresa como a Petrobras e você desenha esse plano em função da geração de propina. Então, o que se perdeu de propina pode ter sido 3, 4, 5 bilhões. É uma fortuna, claro que é. Mas o mais importante são os 100 e tantos bilhões que você usou para fazer investimentos em refinarias que nunca saíram do lugar. Os caras foram lá, fizeram terraplanagem, não deu em nada. O Comperja aqui no Rio de Janeiro, a refinaria de Pasadena, né? Uma das coisas que mais me revoltou na época, eu achei que eu estava falando sozinho, né? E fez parte do meu despertar político, foi o absurdo de, num país como o Brasil, se gastar o dinheiro que se gastou fazendo Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Eu me lembro, na época, de ler uma matéria na The Economist, que é uma revista que não é exatamente de direita nem conservadora. A The Economist fez uma matéria dizendo: a maioria dos países que faz Jogos Olímpicos nunca recupera esses investimentos e as instalações se tornam elefantes brancos. Eu me lembro que eu escrevi uma matéria, está no primeiro livro, tem um artigo que eu escrevi falando sobre isso. E aí se fez Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, gastando perto de novo, 100 bilhões de reais para fazer alguns estádios que depois foram convertidos para hospitais na pandemia. E essas pessoas têm a cara de pau, depois, de acusar o presidente de genocida. Então, o problema é essa afirmação que o presidente disse, né, que ele fez lá: o meu governo é um governo que não rouba. Isso não quer dizer só que
é um governo que não cobra propina, que não recebe suborno, que não superfatura, mas é um governo que não orienta a sua existência em função da corrupção. E aí é lógico, você imagina, 100 bilhões aqui, 100 bilhões ali, sobra muito dinheiro para passar o salário mínimo para 2.800, mas é preciso que a sociedade brasileira entenda isso, né? Esses mecanismos todos de corrupção que existem, eles transformam a finalidade do Estado. Ele deixa de ser o garantidor dos nossos direitos, ele deixa de ser o provedor de alguns serviços essenciais para ser uma maquininha de dinheiro para uma turminha, né? Uma turminha Perfeito. que não é à toa, faz qualquer negócio para voltar ao poder.